a nossa introdução às jornadas de processo civil dizendo o seguinte: nós já tivemos 3 jornadas importantes de processo civil, primeiro em 2017, a segunda em 2018. Na primeira foram cerca de 100 artigos, ó, do número 1, enunciado 1 ao enunciado 107, segundas jornadas do enunciado 108 ao 158. Claro, já no segundo ano já foi a metade, né, de enunciados. E aqui teve um gap, né? Aqui teve um espaço de tempo importante, ó, de aproximadamente 5 anos, né? E aqui, então, veio mais uma pancada de artigos, quase 100 artigos de novo. O nosso foco, então, é na terceira jornadas, e esse que aconteceram em 2023, que produziram os enunciados 159 e 237. Desses todos os enunciados que eu examinei com calma, eu selecionei para vocês 23 enunciados. Tá? 23 enunciados separei para vocês para a nossa oficina. Eu começo dizendo aqui que a gente já veio trabalhando as primeiras e segundas jornadas de processo civil Ora, ao longo, né, sim, dos nossos cursos de processo, ao longo das nossas masterclass, né, e queria pelo menos exemplificar para vocês, né, isso. Exemplo dessas consolidações. O primeiro exemplo, talvez um dos mais emblemáticos dele, é o enunciado 37 do Conselho da Justiça Federal, primeiras jornadas, então, lá de 2017, que vai dizer que se aplica aos juizados o disposto no parágrafo do artigo 489. Então, aqui vai falar para a gente da aplicação no sistema dos juizados ao artigo que fala da fundamentação das decisões judiciais. Né? As decisões incompletas em termos de fundamentação é o registro do enunciado 37. Um enunciado muito importante, um enunciado que pegou, né? Que significa, então, que são enunciados importantes. Vamos lembrar que, no primeiro momento, quando o código saiu, tinha o enunciado do FONAGEF, né, dizendo que não se aplicava o artigo 489 da fundamentação aos juizados. Então, aqui veio o Conselho da Justiça Federal, porque o Conselho da Justiça Federal, esses enunciados não são enunciados de juízes, né? São enunciados de uma comunidade, como eu disse, mais democrática, mais oxigenada, né? É, onde votam advogados, onde votam membros do Ministério Público, onde votam membros também, evidentemente, do Judiciário, onde vota a doutrina, professores. Então, nós temos aqui enunciados realmente mais bem consolidados. Né? O, o, o artigo esse da fundamentação continua sendo um dos principais, se não o principal, que é o artigo 489 do CPC, né? E ele vai, então, dizer que é nula a sentença que não enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, ou pelo menos os argumentos principais. Sejam argumentos probatórios, sejam argumentos técnicos, né? Então, um enunciado realmente histórico importante. Outro enunciado importante de um tema que era e vinha sendo muito polêmico sempre, né? Exemplifico para vocês a consolidação trazida pelo enunciado 70. É agravável o pronunciamento judicial que postergar a análise de pedido de tutela provisória ou condicional a qualquer exigência. Né? Então, é aquela famosa discussão se o despacho que posterga a análise do pedido de tutela ele é despacho ou decisão interlocutória, né?
Ah, mas é despacho? Não, é decisão interlocutória. Ela é gravosa, né? Porque ela não concede tutela provisória naquele momento que está sendo pedido, né? E veja aqui que fala em tutela provisória num sentido mais amplo, ou seja de urgência, seja de evidência, né? Estaríamos trabalhando aqui o enunciado 70. Até porque eu posso pedir os dois, né? Eu posso pedir uma liminar com base nos conceitos de tutela provisória geral do artigo 300 e também especificando alguns dos incisos envolvidos na tutela de evidência do artigo 311, né? Então é agravável, né? É agravável. É objeto de agravo do instrumento. A gente está falando aqui do artigo 1015, inciso 1, primeira hipótese de agravo do instrumento, mas exatamente nesse sentido da decisão ela ser considerada gravosa. Não, ela ser considerada gravosa. Dois enunciados, então, importantes aqui, né? Estou querendo chamar a atenção de vocês, repito, nessa introdução, para a gente contextualizar, né? Que enunciados são esses e que importância tem, né? Então, esses enunciados a gente já trabalhou bastante no time de elite, são enunciados do ano de 2017. Do ano de 2018, eu gostaria de dar dois exemplos de consolidação para vocês que vêm nos enunciados 125 e enunciado 148. O 125 vai dizer que a decisão parcial de mérito não pode ser modificada senão em decorrência do recurso que impugna. Então, é um enunciado importante, ainda na fase inicial, né, de vigência do CPC, para instituir aquilo que se chamou, né, de decisão interlocutória de mérito, né, de conceito de decisão interlocutória de mérito. Decisão interlocutória de mérito é aquela que tem que ser impugnada por meio de qual recurso? Quem me ajuda? Né? Ela não pode ser modificada senão em decorrência do recurso que impugna. Mas qual é o recurso? Qual é o pano de fundo aqui do enunciado 125? Né? O que ele está querendo dizer? Tem que saber o recurso, né? Qual é o, re... Qual é o recurso da decisão interlocutória de mérito? Chat, valendo, 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 valendo. Márcia Plácido Tamires. Agravo do instrumento. Exatamente. Então, aqui está falando fundamentalmente, né, do artigo 356, parágrafo 5º, do julgamento antecipado parcial da decisão interlocutória de mérito, cabe agravo de instrumento. Então, isso significa que se a parte não agravar, se a parte deixar escoar o prazo do agravo, prazo de 15 dias úteis do agravo, a decisão preclui. Né? É isso que está querendo dizer o enunciado 125, caracterizando a importância do conceito de decisão interlocutória de mérito e também o conceito de recurso imediato dessa decisão. Não? Isso bate, então, com o artigo 356, parágrafo 5º, repito, né? E está falando, então, da hipótese do agravo de instrumento, que é o 1015, inciso 2. Né? Cabe agravo de decisão que versar sobre o mérito. Muito bem. O enunciado 148 a gente vem usando bastante, até hoje em dia, também nas mentorias, a reiteração pelo exequente ou executado de matérias já preclusas pode ensejar a aplicação de multa por conduta contrária à boa-fé. Né? Então, discutir em execução matérias que são da fase de conhecimento, que, portanto, estão sujeitas à preclusão e à formação da coisa julgada por envolver o mérito, né? Essas decisões, essas questões não podem ser rediscutidas na execução. Ou rediscutidas ou discutidas, né? Porque são questões que foram trazidas na fase de conhecimento ou que deveriam ter sido trazidas e não foram. Tá?
E aí a gente fala da situação da eficácia preclusiva da coisa julgada material, tanto em matéria de ataque como em matéria de defesa, né? Aqui a gente vai lembrar, por exemplo, a hipótese da prescrição que deveria ter sido trazida, não foi. É matéria de ordem pública, professor? Sim, mas as matérias de ordem pública podem ser enfrentadas até o trânsito de julgado. Essa é uma decorrência lógica do enunciado 148. Ah, mas eu não trouxe a prescrição, deveria ter trazido, e aí fica como, professor? Não fica em execução. Em execução se cumpre o título executivo. A alternativa processual seria o quê? Pelo sistema, ação rescisória. Artigo 966, inciso 5º, ação rescisória, por violação de norma jurídica. Mas não tumultuar em matéria de defesa executiva, sob pena de litigância de má-fé, sob pena de multa, sob pena de aplicação de multa. Porque a advogada, o advogado deve saber o caminho a ser colocado. Não pode fazer aventura, né? Poxa, eu sei que eu não poderia me defender aqui alegando prescrição da fase de conhecimento. Não, mas vou fazer igual. Bom, a parte contrária, quando se manifestar, pode requerer a aplicação de penalidade de litigância de má-fé, multa punitiva. Multa por conduta contrária ao eixo da boa-fé que está no artigo 5º do Código de Processo Civil, né? Então, são enunciados aqui trazidos pelas segundas jornadas de 2018, são exemplos de consolidação, para mostrar para vocês de enunciados, esses todos, a gente já, em algum tipo de aula, em algum tipo de curso, a gente já abordou, e são desse grupo, né, do Conselho da Justiça Federal, dos anos anteriores, né? Então, peguei 2 exemplos de 2017 e 2 exemplos de 2018, respectivamente, da primeira e segunda jornadas de processo civil. Vamos começar, então, o nosso encontro focado mais nos enunciados da terceira jornada, trabalhando com o enunciado 161. Enunciado 161, primeiro enunciado do ano de 2023, que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. E olha que trabalha com o tema da boa-fé. Enunciado 161. Considera-se litigante de má-fé, nos termos do artigo 80, aquele que menciona em suas manifestações precedente inexistente. Bom, aqui a gente pode falar, então, de algumas circunstâncias importantes, né? Primeiro, registro de que a gente deve trabalhar um pouco mais forte nos processos a questão da boa-fé. Tá? Quantas vezes a gente fica, poxa, né? Examina a conduta da parte contrária. Poxa, mas será que isso não é litigância de má-fé e tal? Cobrar um pouco mais, bater um pouco mais forte, porque os enunciados, as temáticas vêm trazendo isso, né? A boa-fé, repito, está na parte principiológica no artigo 5º, isso é muito importante. A boa-fé, ela é eixo do sistema a ponto do juiz poder decretar de ofício, artigo 139, inciso 3, relacionado ao artigo 5º, né? São 2 artigos muito fortes, muito próximos, um eixo de boa-fé, repito, artigo 5º e artigo 139, 3, porque o artigo 139 é dos poderes do juiz. Vocês vão lembrar sempre do inciso 4º do 139, que é aquele lá que manda prender, tirar passaporte, né? Fazer acontecer e tal. O inciso 3, o inciso anterior, fala da litigância de má-fé. Então, a gente falou ali, né? A reiterar ou usar um determinado incidente de uma maneira muito equivocada. Quando, por exemplo, o INSS impugna o cumprimento de sentença de uma maneira equivocada. A gente, na resposta, pode colocar ali uma preliminar, né, mais forte de litigância de má-fé, né, referência ali ao artigo 80 do CPC,
identificar, se possível, de uma maneira mais objetiva, a penalidade que a gente gostaria de que fosse arbitrada, no caso, né? O valor da multa, sendo bem objetivo, que a gente esperaria que fosse incrementado, né? Porque vem a tendência é um aumento do controle do Poder Judiciário sobre a conduta das partes. A boa-fé objetiva, lembrando então, sempre que não interessa as intenções, né? Interessa realmente como a conduta foi adotada, como aquela manifestação se deu. Então, fez o incidente, interessa se está com boas ou más intenções. Não poderia ter feito. Enunciado 148. Agora, o que que diz o enunciado 66? Poxa, usa precedente inexistente. Aqui, talvez o inexistente não seja uma situação tão prática, mas a gente já discutiu situações, por exemplo, do INSS, usar precedente já superado, usar precedente vencido. Como fecham aí alguns restaurantes, alguns frigoríficos com carne vencida, coisa e tal. Não pode. Precedente vencido também não pode, né? É, como aquele caso ali que eu peguei no ano passado, uma mentoria do tema 10, do 1013, né? De receber parcelas atrasadas de benefício estando trabalhando o segurado. O INSS dizendo que era um absurdo isso. Não, mas não é um absurdo. Tem precedente do STJ, por favor. A parte não pode agir no processo como se não tivesse precedente a respeito daquela matéria. Ah, eu acho um absurdo. Não, mano, tu não pode achar se já tem precedente obrigatório. Aliás, o juízo inferior não pode achar, porque ele deve respeitar o precedente obrigatório, ou não é? O juízo tem que conhecer os precedentes e aplicá-los. As partes também. Né? Não pode fingir que não existe o precedente. Né? Ou até fazer coisa pior, como está dizendo aqui, né? Não pode usar precedente inexistente. Aqui eu me lembrei, quando eu li pela primeira vez esse enunciado, agora relendo, né, para produzir a aula de vocês de hoje, eu me lembrei daquela situação do juiz ou advogado que a gente não sabe se é meme ou se é verdade, aqueles que pegam o chat GPD aí e, e constrói peças com jurisprudência, com julgado que não existe, né? Ou com jurisprudência modificada, um Frankenstein da vida aí, né? Então temos que cuidar isso, né? Temos que cuidar isso, porque o artigo 80 ele fala, então, quem é o litigante de má-fé? Vamos aqui, vamos aproveitar e usar o nosso código. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão, defesa, contratexto expresso de lei ou fato controverso. Então, quando a gente interpreta aqui, quando fala em texto expresso de lei, aqui a gente está falando do texto expresso de lei ou precedente, né? Que precedente, ao menos o do STJ, tem peso de lei, conforme o artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, alterar a verdade dos fatos, depois usar do processo para conseguir objetivo ilegal, puser resistência justificada ao andamento do processo, isso acontece em muita execução, inciso 4º, né? Proceder de modo temerário em qualquer incidente. Aqui seria o exemplo do inciso 5º, quando eu executo, trago em execução a matéria da fase do conhecimento. Seria esse o exemplo mais apropriado do inciso 5º. Que depois tem as suas variantes, né, como provocar incidente infundado ou interpor recurso manifestamente protelatório, né? Então, aqui, o artigo 81 também faz uma menção muito próxima do artigo 139.3, de que o juiz pode, de ofício, condenar o litigante a pagar multa. E aqui vocês podem identificar um valor que seria interessante, conforme o artigo 81, né?
superior a 1%, inferior a 10% do valor corrigido da causa. Então, aqui a gente poderia pedir o máximo, que seria 10% do valor da causa. Né? Se o valor da causa for irrisório, o artigo 81, parágrafo 2º, isso é usado bastante, né? A multa pode ser fixada até 10 vezes o salário mínimo. Então, a gente está falando aqui de uma multa que pode chegar aqui hoje, né? Salário mínimo, praticamente aí uma multa de 15 mil reais, né? Vejam como é importante, né? Vamos aproveitar, lembrar o que eu falei para vocês do artigo 139, no inciso 3, ó. O juiz dirigirá o processo prevenindo, reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Então, aqui entra aquele desdobramento ali do artigo 81, caput, né, do juiz de ofício reconhecer e aplicar multa punitiva, tá bem? Então, vencemos aqui o primeiro enunciado dos 23 projetados, que é a questão da boa-fé e aplicação de precedentes. Então, dois eixos importantes, dois eixos muito importantes do sistema, né? O eixo de precedentes veio para ficar, não há dúvida, devemos conhecê-los cada vez mais, e o eixo da boa-fé. Litigar contra precedente, litigar com precedente inexistente. Esses cenários envolvendo os precedentes envolvem conduta contrária à boa-fé objetiva. Depois, eu separei para vocês aqui o enunciado 166, que diz que se aplica o benefício do parágrafo 4º do artigo 90 do CPC quando o exequente ou o exequente concordar com a exceção de pré-executividade apresentada e de imediato pedir a extinção do feito executivo. Então, o exequente, concordando com a exceção de pré-executividade, pede a execução do título executivo. Então, aqui é os cenários, né? Um cenário que envolve não pagamento, né? De custas e consecutários legais nos termos do artigo 90, parágrafo 4º. Vamos ao CPC. Professor, o que é mesmo esse artigo 90? Vamos lá. Proferida a sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento pedido. As despesas e honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. Parágrafo 4º, né? Se o réu reconhecer a procedência do pedido e simultaneamente cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade. Então, essa é a vantagem aqui do reconhecimento da exceção de pré-executividade, porque a exceção de pré-executividade é meio de defesa, né? Por parte do executado. Né? Então, aqui é a situação de pagar honorários pela metade, essa questão da carga dos honorários. Tem alguém com o microfone aberto? Vamos lá. Aqui, eu coloquei no material de vocês porque, né? Eu venho ah, examinando aí algumas situações. A gente falou no YouTube sobre isso já esse ano. Que
o INSS, ele, ele não pode cobrar o segurado, né? Com relação àquelas parcelas vencidas devolvidas, as parcelas antecipadas, e depois, em razão da revogação, né? A revogação da tutela provisória do tema 692, ele não poderia executar se não tivesse um título executivo. Tá? Muitas vezes o INSS está tentando forçar a barra e executar parcelas contra o segurado ali. E aí, se não tem título executivo, a gente poderia usar a exceção de pré-executividade, né? Para isso. Né? Então, aqui o pano de fundo é por que exceção de pré-executividade? A exceção de pré-executividade é uma medida sempre muito importante, embora atípica, não esteja prevista no sistema, né? Para ser feita uma defesa informal dentro da execução. Quando? Sempre a exceção de pré-executividade vai ser usada quando a gente tiver uma matéria de ordem pública dentro da execução a ser levantada. Qual a matéria de ordem pública? Está faltando um elemento do título. É isso que tem que ser colocado. Por exemplo, eu não posso usar a exceção de pré-executividade para discutir excesso de execução. Excesso de execução não é matéria de ordem pública. Excesso de execução, problema em critérios de cálculo, se é 100, se é 200, se é 300, se é precatório, se é RPV em termos de valores, isso é matéria de impugnação por cumprimento de sentença. Isso vai desafiar um incidente, né, que é típico e é tradicional do sistema. Então, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa envolvendo matérias de ordem pública. Então, tradicionalmente, a gente pode falar dele na hipótese de que eu não tenho a parte exequente, né, não teria um título executivo claro, cabal, formal, né? E eu disse para vocês do YouTube porque algumas recentes pesquisas aí que eu fiz mais atreladas ao TRF da Quarta Região, né, vem levantando essa questão do INSS ele ter que constituir na via administrativa uma CDA, uma certidão de dívida ativa, né? Ou seja, teria que abrir um processo administrativo para isso, para examinar em que situações pagou valores que foram devolvidos em razão de revogação de tutela dentro do processo, né? Abrir prazo de defesa, né? Por exemplo, uma situação que eu estou acompanhando aqui no interior do Rio Grande do Sul. A tutela provisória concedida, pessoal, foi aquela tutela, vocês vão lembrar, aquela tutela da pandemia de um salário mínimo. Será que essa tutela da pandemia de um salário mínimo do pobre, do segurado aí, será que se depois foi revogada essa decisão, foi julgada improcedente, será que o segurado nessas condições teria que devolver valores? Porque aqui se aproxima muito do LOAS, né? Um salário mínimo de benefício. Será que tem que devolver? Mas para isso que foi feito o tema 692? Não foi para isso. Já estou dando minha opinião. Então, bom, o segurado, o jurisdicionado, ele tem que ter uma oportunidade de se defender se o INSS quiser de volta, né? Ó, no período de pandemia eu te antecipei aí uns 50 mil, o processo demorou, foi julgado improcedente, eu tô a fim de pegar de volta. Bom, abre na via administrativa o debate, não propondo execução direta dos 50 mil no mesmo processo. Estão vendo o debate? Aqui. Tá, professor, mas deve se entrar com execução. Bom, se tu entrar no se o INSS entrar com execução, me parece que caberia, né, a exceção de pré-executividade. Então, aqui eu quis colocar para vocês, né? Claro, cada um vai adaptando a sua realidade, uma situação do que vem presenciando ou não aí, mas eu quis deixar claro para vocês que a exceção de pré-executividade sempre foi, embora o Instituto que não tem a previsão no código, ele sempre foi um instituto consagrado na advocacia. E por isso que aparece aqui nos terceiros enunciados essa questão de entrar com exceção, a parte contrária concordar, né? E aqui até ser, então, ser cabido honorar, cabíveis honorários, hein? Mas aí honorários pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4º. Esse é
o enunciado 166 que a gente colocou. É diferente, por exemplo, essa questão de pegar o instituto, né? Por exemplo, pedido de reconsideração não pegou, porque o judiciário também não quis que pegasse, né? Agora, a exceção de pré-executividade também é um instituto que, de certa forma, favorece o judiciário. No final das contas, a gente vai ter que reconhecer isso, né? Os institutos que pegam mais é aqueles que é aqueles que o judiciário usa, até porque facilita a sua atividade de prestação de jurisdição, né? Por isso que é tão difícil pegar esses enunciados, ou principalmente esses dispositivos que falam em fundamentação completa da decisão, né? Ou os que colocam uma exigência a mais na prestação jurisdicional qualificada. Mas a exceção de pré-executividade realmente é algo que deve ser colocado.